Olá, sou a professora Lúcia Aguiar e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a classificação dos meios de hospedagem no Brasil. E para falar sobre meios de hospedagem, a gente precisa compreender um pouco da relação do turismo com eles, né? Então, assim, o que é turismo? O turismo, ele compreende as atividades que são realizadas pelas pessoas durante as suas viagens e estadias, né? Em lugares diferentes que são diferentes do seu entorno habitual. E então, o que o turismo faz? Ele faz com que as pessoas busquem atividades que são diferentes daquelas que eles já desenvolvem no dia a dia, atividades que têm, né, vinculação com a viagem que as pessoas vão realizar. E o destino, ele deve oferecer às pessoas facilidades, aquilo que vai atender às suas necessidades. E aí, nós temos as duas perspectivas quando se pensa em turismo. Nós temos a demanda e também temos a oferta. A demanda é justamente aqueles interesses que são relacionados ao viajante, aos turistas, né? Com a finalidade de satisfazer as necessidades que são específicas a eles, seja de lazer, seja de negócio, de entretenimento. E o que é a oferta? É justamente as atividades, o conjunto de atividades que são oferecidas a esses atores, né, do turismo. E aí, dentre esses serviços, estão exatamente os serviços de hospedagem, né? Estão os meios de hospedagem. E o que são meios de hospedagem, né? Os meios de hospedagem, eles são empreendimentos que, independente da constituição que eles tenham, eles são destinados a prestar um serviço de alojamento temporário e também oferecer serviços que sejam necessários ao turistas, e isso vai implicar em uma cobrança de diária, né, necessariamente. E aí nós temos os mais diversos. E é importante entender que, durante a história, houve uma evolução na hotelaria, né, onde os meios de hospedagem eles passaram por fases distintas. E aí nós temos 4 fases, né? Temos a primeira fase, que é aquela que vai comportar os inns, né, ou os hotéis do século XVIII, onde estão compreendidos aí estalagens, hospedarias, casarões. Temos a segunda fase, que é a fase vinculada à grande hotelaria, onde nós vamos ter a transição da administração familiar para uma gestão empresarial. Temos a terceira fase, que é a fase já do século XX, onde nós tivemos alguns progressos tecnológicos, né, que trouxeram facilidades para a hotelaria. E é nesse momento onde há o surgimento de uma hotelaria de classe intermediária, certo? E na quarta fase, que é a qual estamos inseridos atualmente, é a fase onde convivem a hotelaria minimalista econômica, que é uma hotelaria de menor porte, né, funcional, prática. Essa hotelaria ela vai conviver com uma hotelaria de grande porte, né, que é justamente onde nós vamos ter aí a exuberância, né, e a imponência dos grandes empreendimentos, como os resorts, certo? Pronto. Então, em meio a essa evolução que a hotelaria foi passando, né, também foi se tendo um processo de crescimento também em relação à questão da sua classificação. Então, nós iniciamos em 1977, quando foi criada a primeira lei, que foi a Lei 6.505, que ela dispôs sobre as atividades e serviços turísticos e estabeleceu condições para que os empreendimentos eles pudessem funcionar. E aí, nesse momento, alguns empreendimentos eles foram inseridos, né? Os hotéis, os albergues e outros. E também foi quando os requisitos de conforto, serviços e preços, eles foram considerados como importantes para os serviços de hospedagem. Já na década de 80, houve um decreto que ele regulamentou essa primeira lei que havia sido criada, né, referente aos meios de hospedagem, e instituiu um capítulo específico sobre a classificação dos empreendimentos. Em 91, aconteceu que houve uma nova denominação para a Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, que passou a ser denominada Instituto Brasileiro de Turismo. E aí passou-se a atribuir a ela muitas responsabilidades referentes à classificação do turismo, certo? Em 2002, houve uma deliberação normativa que ela regulamentou o cadastro das empresas vinculadas ao setor de turismo e os empreendimentos hoteleiros, né, os meios de hospedagem, eles passaram a ser classificados em categorias representadas por símbolos, que eram justamente as estrelas.
E aí nós podemos ver justamente aqui a categoria, né? Ela vinha de super luxo até a categoria simples. E aí nesse momento nós tivemos inserido o requisito de responsabilidade e gestão ambiental, trazendo justamente esse conceito, né, da sustentabilidade para os empreendimentos. E o que acontece? Dentro dessa evolução toda por qual os empreendimentos foram passando e as suas respectivas classificações, chegou um momento em que os empreendimentos eles estavam com muitas denominações e classificações. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? O BEN, que vai trazer aqui os empreendimentos sendo classificados como hoteleiros e extra-hoteleiros, e nesse total aqui nós já encontramos 21 empreendimentos, né, classificados pelo autor. Depois nós vamos ter Campos, que ele tirou os empreendimentos, né, dessa divisão e elencou 22 meios de hospedagem, alguns semelhantes, né, e outros diferentes daquele que Beni classificou. Mas aí nós já tínhamos um quantitativo muito grande. Então isso para o turista, né, já vinha sendo um pouco difícil para saber como é que o turista ele podia perceber o que o empreendimento oferecia no meio desse leque de opções. E como é que eles poderiam identificar as categorias que seriam mais adequadas às suas necessidades. Então, dentro dessa perspectiva, o Ministério do Turismo pensou que se fizesse uma classificação padronizada, aí ficaria melhor, né, com critérios técnicos. Então, foi instituída a portaria número 100, de 16 de junho de 2011, a qual instituiu o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, né, o então SB-Class, e ele estabeleceu critérios, né, técnicos e deu outras providências sobre essa divisão. E aí, o SB-Class ele fez a divisão dos empreendimentos dessa maneira, em 7 tipos: hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada, flat ou aparte hotel, classificados em estrelas e também atendendo a requisitos, que são 3 requisitos de infraestrutura, de serviço e de sustentabilidade, né? Também classificados em estrelas. E aí, o SP-Class, o Ministério do Turismo criou uma cartilha com as orientações e os requisitos específicos para cada um desses empreendimentos, como nós podemos ver aqui. Criou uma maneira de padronizar essa classificação, que era através de uma avaliação feita pelo Inmetro, certo? Então a empresa ela fazia a adesão, pagava uma taxa, né? Nós temos aqui a tabela por tipo de empreendimento. Posterior à avaliação do Inmetro em loco, a empresa recebia o cadastro que tinha aderido, né? Só que o que acontece? Durante 6 anos após a criação do SB-Class, não houve uma adesão das empresas significativa, na verdade houve uma adesão muito baixa. E aí, observando isso, né, foi criada em 2017 uma minuta no projeto de lei que autorizou a desativação do SB-Class. E aí, na minuta explicou-se, né, que a desativação ela aconteceu justamente porque a forma de classificação que estava sendo adotada pelo SB-Class ela não estava de acordo com a dinâmica do consumo dos brasileiros, né? Foi feito um investimento de 10 milhões de reais nesse sistema e de um universo superior a 25 mil meios de hospedagem existentes no país, em 2017, efetivamente apenas 59 tinham aderido ao SB-Class. Então, né, concluiu-se que essa classificação ela estava ineficiente e inadequada, e aí a minuta propôs justamente desativar e transformar as matrizes que já haviam sido criadas dos 7 empreendimentos como material orientador. E também o Ministério viu a importância de estudar novas tipologias, né, e pensar sobre novas matrizes para poder utilizar a matriz do mercado para poder fazer a criação, né, de novos parâmetros. Então, né, depois desta evolução, atualmente nós não temos um sistema de classificação, né, do meio de hospedagem definido no Brasil. O que nós temos é esse material, que é um material orientador do último sistema que foi criado, que foi o SB-Class, que ficou funcionando até 2017, certo? Então eu espero que vocês tenham, né,
aprendido um pouco mais aí sobre esse sistema, sobre o desenvolvimento. Aqui nós temos as referências utilizadas, né? As obras e as infografias. E eu agradeço. E fica aqui o meu e-mail institucional para quem quiser tirar dúvidas ou perguntas, eu estou à disposição.